Olá, eu sou Marcos Acuia Júnior e a convite do Juliano Amaral eu vim trazer esse conteúdo de valor para vocês. Então, se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você quer maior resultado, você quer um maior sucesso naquilo que você faz. Então, o que eu vou trazer nesse vídeo vai ser sobre o ciclo do sucesso. Esse é um conteúdo que foi criado pelo Tony Robbins, um dos maiores coaches do mundo, e aqui a gente vai trabalhar sobre esses conceitos. Esta é uma espiral, né? É um ciclo que produz uma espiral ascendente, ou seja, que eleva o seu padrão, que te ajuda a alcançar resultados maiores e melhores. Então vamos começar por aqui, o potencial. Todos nós temos um grande potencial, um potencial que pode ajudar a gente a chegar nos resultados. Isso depende da sua história, do que você trabalha e de como você age. Porque o seu potencial ele não é estático. Você pode aumentar o seu potencial. Mas como eu faço para aumentar o meu potencial? Aumentando a sua inteligência, as suas habilidades, investindo em si próprio, se tornando melhor, evoluindo com inteligência emocional, com conhecimentos técnicos, com habilidades sociais, pode ser de vendas, pode ser de gestão, de liderança, de equipe. Todas essas coisas, elas colaboram para aumentar a sua capacidade, né? É isso que fala o potencial. É o quanto você poderia alcançar, o quanto você poderia realizar baseado nos seus recursos, né? Então aqui, essa é uma grande coisa no potencial, recursos. Então, quais são os seus recursos hoje? Pode ser tempo, dinheiro, capital intelectual, capital emocional, capital social. Né? É importante você entender quais são os seus recursos para entender quanto que isso pode gerar. E se você tem recursos o suficiente para chegar nos resultados que a gente quer. E a gente vai chegar nesse ponto aqui também. Agora, quando eu entendo o meu potencial, eu sei dos meus recursos, eu entendo quais são os recursos que eu ainda não tenho. Então, quais são os potenciais que eu preciso elevar? O que eu preciso trabalhar para elevar o meu potencial para que ele seja condizente com os resultados que eu quero ter? Então, qual é o caminho, né? Como é que eu faço isso? A gente passa pela ação. Então, a ação é o que vai levar, é o que vai transformar o potencial em realidade. As ações vão converter essa energia em algo palpável, em algo tangível, em realidade. Transformar o sonho em realidade. Então, qualquer ação? Não. É importante que seja uma ação direcionada. O ciclo, ele trabalha nesse sentido. Então, o potencial vai me proporcionar os recursos para entrar em ação. E a ação vai me mover em direção a resultados. Agora, se essa flechinha não estiver apontando para os resultados, ou seja, se a minha direção estiver se a minha ação estiver na direção errada, se já para cá, eu não chego nos resultados que eu quero. Então, é preciso aqui, a palavra é assertividade. Então, eu preciso saber quais que são as ações que são realmente, e é importante isso, as ações que são realmente relevantes e contundentes para eu chegar lá. E isso não apenas saber quais que são as ações, mas a prática, né? Eu efetivamente executar. E aí existe uma outra palavra importante aqui, porque
não é só executar, eu executei uma vez e missão cumprida, né? Muitas ações vão exigir de você consistência. Ou seja, eu preciso fazer as ações certas pelo tempo que for necessário fazer para conseguir concluir e transformar o meu potencial nos resultados. Então, muitas pessoas, elas têm um grande potencial, mas ele nunca se concretiza. Por quê? Porque falta ação, falta entrar em movimento, né? Entrar na execução do que precisa ser feito. O que eu fizer aqui, o modo como eu trabalhar, as atitudes que eu tomar vão me levar para algum lugar. E aí eu tenho os meus resultados. E aí existem resultados positivos e negativos. Então é importante que eu monitore. Por quê? Porque embora isso seja um ciclo, todas essas partes estão relacionadas entre si. E a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, né? Então, e é uma via de mão dupla, inclusive, né? Então, o meu potencial, ele me diz se eu consigo chegar no resultado que eu quero, né? Então, eu preciso também monitorar o que eu estou fazendo está me levando para o meu resultado, para onde eu quero. Porque se o meu resultado não está condizente, então eu preciso analisar. O que está acontecendo? Será que eu preciso fazer alguma correção nas minhas ações? Será que eu preciso adicionar alguma ação? Será que eu preciso deixar de fazer alguma coisa? Então, essa tem uma via de mão dupla também. As ações vão me levar para algum lugar e eu preciso entender se está adequado, se está dentro do meu planejamento. Isso é muito importante, porque se você não planeja algum resultado, se você não tem uma visão clara, essa visão ela não te dá um motivo forte o suficiente para ir lá, para a guerra, para suportar as ações que você precisa fazer, as provas pelas quais você vai passar, você pode acabar desistindo. E aí a sua consistência não é forte o suficiente para te levar no objetivo que você quer. Então, aqui é importante o planejamento, vou colocar aqui. Até porque o planejamento diz o cronograma das minhas ações, porque é importante aqui também o timing, o momento em que eu tenho que fazer as coisas, né? Às vezes esse tempo, esse timing é o que vai definir se a ação vai dar certo, se vai levar para o resultado ou não. Muitas vezes, se você perder o timing de algum projeto, de alguma coisa, o resultado vai ser totalmente comprometido. Vamos passar agora para uma outra caixinha, que são as crenças, né? E essa daqui também está realmente ligado com tudo, né? Por quê? Por quê? Porque as crenças, elas vão moldar você. As crenças, elas fazem parte do nosso subconsciente. Então, o nosso lado racional, o nosso lado lógico, obviamente quer melhores resultados. Agora, se o nosso emocional está desalinhado, se ele está com alguma questão a respeito daquilo que você está fazendo, ele pode ser um fortalecedor e ele vai realmente impulsionar e vai te fazer aguentar muito mais do que você aguentaria normalmente, ou pode ser o contrário. Se a sua crença estiver te atrapalhando, pode ser que ela interfira no seu potencial, né? Se eu entender que eu não mereço,
se eu entender que eu não sou capaz, se eu entender que eu não tenho tudo o que eu preciso, se eu entender, se eu crer, se tiver ali no meu interior que eu não estou pronto, o meu potencial vai ser abalado. Pode ser que as minhas crenças me paralisem e impeçam de eu aumentar o meu potencial. Ou pode ser que as minhas crenças me fortaleçam para deixar o meu potencial ainda mais forte. As minhas crenças vão determinar meus pensamentos e as minhas atitudes e vão influenciar diretamente as ações em que eu vou me dedicar, né? Então, isso vai fazer toda a diferença. E existem crenças para tudo que você faz. Existem as crenças de possibilidade, por exemplo. Eu entendo que é algo possível, porque se eu acredito que aquilo é impossível, eu vou estar acreditando que a energia que eu vou colocar, que eu vou desperdiçar, não vai me levar a lugar nenhum. Então a minha força, a minha postura vai ser muito mais fraca, né? Eu vou entrar no jogo derrotado. Existe a crença de que é possível, funciona, mas eu não consigo. Então existe essa questão de funciona para mim, né? Será que eu tenho o potencial e consigo realizar as ações para chegar nos resultados? E aí existe a questão do merecimento também. Eu consigo, é possível, mas eu mereço, né? E eu tenho eu fiz por onde, eu acredito que eu deva ter esses resultados.